Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e eu faço parte da equipe do blog Encorajamento, que desde 2006 tem abençoado vidas. Hoje trataremos sobre a importância de cursos específicos para homens e mulheres, à luz da palavra. Esses cursos, especialmente o da Universidade da Família, têm contribuído bastante para que muitas famílias se alicercem e se reestruturem em seus diversos papéis na família. Hoje nós estamos recebendo a Ana Paula Meire, ela que, né, tem amplo conhecimento sobre essa área e vai contar um pouquinho para a gente aí da sua experiência, vai contar também um pouquinho sobre como é que funciona isso. Ana, seja muito bem-vinda, já quero agradecer, tá, a sua presença e eu já quero passar a oportunidade para você se apresentar, a igreja que congrega e uma pergunta que a gente sempre deixa para o nosso convidado, que dá esse gatilho ali da resposta, a gente pergunta quem é o convidado, né? Então, hoje eu faço essa pergunta para você, Ana. Quem é Ana Paula Meire? Olá, tudo bem, queridos? É um prazer estar aqui novamente. Eu quero agradecer a Juliana, ao Tiago, por essa rica oportunidade. E hoje é para falar de um assunto que eu sou apaixonada. Eu confesso que uma das coisas que me move realmente é essa questão do ensino, é a ideia de você forjar as pessoas mediante da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E não há obra maior do que essa, de ver pessoas restauradas através da palavra de Deus. Então, como já disseram, eu sou Ana Paula Martins Meira, sou casada, sou da Igreja Metodista Wesleyana. Meu marido é pastor, hoje atualmente ele está na igreja na Quarta de Nilópolis, nós estamos lá. No último concílio, Deus me deu mais uma responsabilidade, fui consagrada missionária, sirvo a minha igreja há 30 anos, agora em maio vou fazer 31 anos que eu me batizei, não vou dizer a idade, tá, gente? Mas a nossa igreja tem 58 anos, fez agora 5 de janeiro, então é uma trajetória. Eu conheci o curso da UDF e desde então, desde 2013, quando eu participei, eu tenho me dedicado, eu fui chamada, eu fiz o curso e também fui chamada depois, quando terminei, para integrar a liderança, para que pudesse fazer o curso, o treinamento e depois ministrar. Então, a Ana Paula se resume isso, em servir ao Senhor com seus dons e talentos, vendo pessoas sendo restauradas, transformadas pelo poder da palavra. Eu gosto muito, como eu falei, sou apaixonada por é o que move, porque eu creio que o que nos move é o que está, né, através da palavra de Deus, e aí é isso que tem nos fortalecido, e ver pessoas transformadas, restauradas à imagem e semelhança de Deus é algo incrível. E fazer parte disso, estar nisso, é algo realmente apaixonante. Que legal. Missionária Ana, então, né? Eu devo me referir. Qual a importância, missionária Ana, qual a importância dos cursos específicos, né, para as mulheres à luz da palavra, à luz da Bíblia? Então, Tiago, é muito importante porque, assim, a Bíblia sempre vai ser a nossa bússola, né? A nossa direção, o nosso norte. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, o que Deus pensa, o que Deus estabeleceu para a gente, eu vou dizer para a gente, tanto homem, tanto mulher, a gente acaba vivendo, eu falo que a gente não vive, a gente sobrevive. E aí a gente vai levando a vida de uma forma totalmente fora de rumo, fora de direção. E aí a gente não tem esse direcionamento quando a gente não tem a palavra, a gente não vive a palavra. Então, a importância dos cursos é que ela vai dar esse norte, essa direção. Então, assim, eu sempre falo, domingo à noite, EBD, são muito temas voltados para estudo da teologia. O sermão domingo, querendo ou não, não tem como você tratar um assunto específico para a mulher, porque você tem um público masculino, feminino, idoso, solteiro, casado. Você tem N, que tem crianças, tem adolescente, então você não tem como trabalhar uma coisa muito específica. Então, culto aberto, você tem que pregar a palavra e deixar que o Espírito convença quem está lá. E que uma palavra que atinja a todos, que hoje também até isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes a gente está enfeitando muito pavão e com pouco conteúdo, pouca unção. Então, o ideal mesmo é que quem esteja ministrando no domingo, ele se preocupe com o seu público. Da mesma forma que os cursos, eles vêm preparando
o indivíduo à luz da palavra, à luz da palavra de Deus. Qual o propósito que Deus formou o homem, formou a mulher? Por que que são pessoas com mesmos direitos, mas com deveres diferentes? Por que essa distinção? Essa distinção ela veio para somar ou veio para competir? Então, assim, a sociedade, nós vivemos um tempo em que, se deixar, ninguém sabe quem é quem. A gente não tem mais os papéis definidos, Verdade. né? Você hoje não. Então, assim, as pessoas nós estamos perdidos nos nossos pecados. E quando a gente se acha em Cristo, a gente encontra vida. Então, a ideia do curso é sempre essa: é restaurar, sabe, a forma de pensar, a forma de viver do ser humano à luz da palavra de Deus, aquilo que nós fomos criados para ser. Então, quando a gente se perde por causa do pecado e a gente se volta para Cristo, a esse caminhar, ele é necessário para que a gente se identifique como filhas e servos de Deus. Legal, muito bacana. Quais são os assuntos que você tem percebido que as igrejas precisam investir mais, né, para a edificação das mulheres, principalmente, independente de idade e estado civil? Então, identidade. Hoje é uma coisa que eu estou, então, eu morava em Petrópolis, casei em 2012, vim morar no Rio de Janeiro, e em 2013 eu conheci o curso Mulher Única. Na verdade, finalzinho de dezembro, fui numa formatura de uma amiga que me convidou, e aí ela falou, olha, vai abrir inscrição, seria muito bom que você fizesse. E eu tive a oportunidade de crescer no lado evangélico. Então, assim, eu aceitei a Cristo, eu me batizei e novinha, com 12 anos. Então, assim, eu tive uma trajetória, mas nunca tinha encontrado algo que fosse trabalhado a minha identidade como filha, sabe? Como mulher. E aí comecei a fazer o curso e as primeiras aulas já foram confrontadoras comigo. Eu falei, nossa, eu nunca vi dessa forma. Eu não sabia do grau de importância que eu tenho como ser humana para Cristo, no sentido apenas da minha individualidade, dos meus talentos, que até os meus defeitos podem colaborar para que eu cresça. Então, e que Deus tem uma vida muito melhor do que essa que às vezes a gente acha que a gente já tem. Então, assim, foi esses pensamentos, sabe? Saber o que Deus pensa a meu respeito, o que Ele tem para mim como mulher, mudou muito a minha vida primeiramente. E aí eu vejo ao longo dos anos o quanto isso é importante. Então, assim, a identidade, quem eu sou, por que eu fui criada, por que Deus não me fez homem, por que Deus me fez mulher, por que eu sou mulher, qual é o papel da mulher, será que a mulher precisa realmente querer estar em todos os lugares? Será que esse é o papel realmente? Será que eu estou em competição? Será que eu não preciso de homens? Sabe? São esses questionamentos que hoje a sociedade tem e que, assim, a gente não tem, às vezes, ferramentas necessárias. E aí, se você não está firmado em Deus, naquilo que Deus tem para sua vida, gente, você fica confuso, sabe? Você acha que casamento é loteria. Você acha que você pode, que casamento não deu certo, você divorcia, sabe? Que eu não preciso perdoar porque o meu coração não está sentindo. Então, são essas coisas que você vai vendo, opa, peraí, eu como indivíduo, como serva, como alguém que quer servir a Cristo, eu preciso mudar essa minha mentalidade. Eu preciso ter uma mentalidade de Cristo, do novo reino que eu sirvo. Então, eu tenho que viver no mundo, mas não com a mentalidade do mundo. Então, é nesse perfil que os cursos vão reafirmando a minha identidade. E é por isso que eu acho muito importante que tenha, assim, sabe, que venha trabalhar muito essa ideia de identidade, tanto o masculino, tanto o feminino. Eu estou dando ênfase porque eu falo para mulheres, mas o masculino também, você precisa reafirmar, sabe, a masculinidade, a feminidade que vem do Senhor, sabe, graças a Deus por isso, que Deus nos fez homens, nos fez mulheres, e nós estamos nos alegrando nisso, e há uma alegria em saber que Deus criou todas as coisas com um propósito. Eu tenho um filho de 7 anos e eu sempre falo com ele, Deus nunca erra. Então você fique tranquilo que tudo que Deus faz é bom.
E eu confio nisso. E aí você vai formando a sua identidade naquilo que a palavra diz. Mas para eu saber o que a palavra diz, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho, sabe? Eu não tenho só que ouvir, eu preciso ler, eu preciso ter a minha experiência. Então, um dos pontos chaves que eu acho que nós precisamos trabalhar muito é a identidade. A outra, para ser mais sucinta, é algo que a gente precisa entender é o meu papel, a minha identidade, mas o meu papel, sabe, de serva de Cristo. O que Cristo pensa a meu respeito. E aí, porque quando a gente sabe, assim, ó, muita gente fala assim, ah, Deus te ama, mas será que eu realmente me sinto amada? Será que realmente eu sei que eu sou filha? Será que eu tenho um sentimento de paternidade? Será que realmente... porque, assim, a teoria ela é linda e necessária, mas a prática é que vai me fortalecer. A prática é que vai fazer com que eu realmente viva e sinta aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu preciso alinhar essa teoria com a prática. Qual é a prática? A prática é aquilo que eu faço. É aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Pensamentos ruins, contrários à palavra de Deus, vem na minha mente, porque vem, eu estou inserida no mundo. Como reajo? Sabe? Uns sentimentos. Ah, eu não tenho vontade de perdoar, sabia? Não tenho. Mas, Senhor, o que a sua palavra diz? Não, eu tenho que liberar perdão, porque eu prefiro estar bem comigo, com o Senhor, do que com o outro. O outro eu tenho que liberar para que ele seja feliz e a vida siga. E quem sou eu para negar perdão a alguém? Alguém que precisou tanto de perdão, tanto quanto. Então, assim, são esses conceitos que a gente precisa estar bem firmado para que a gente possa desfrutar, né? Como ser uma boa mãe, como não ser uma mulher rochosa, uma mulher que, sabe, que é auxiliadora para qual foi servido o seu papel, e não só auxiliadora de marido, sabe, auxiliadora como um tudo. Nós mulheres temos o dom de auxiliar, gente. Você já viu uma mulher que não sabe auxiliar? 90% das mulheres chegam no ambiente, elas mudam o ambiente por causa da ideia do auxílio, de acompanhar. Então, assim, identidade e o meu papel, são coisas que nós precisamos realmente trabalhar. A minha identidade firmada em Deus, o meu papel como no corpo de Cristo, sabe? Bem integrado para que a gente possa desenvolver o nosso talento, os nossos dons e principalmente anunciar o evangelho de forma correta. Amém. Glória a Deus. Muito, né? Quais são os temas que são abordados, né, no curso Mulher Única? Que é desenvolvido, né, pela Universidade da Família, né, a UDF, não é isso? Isso, isso. Eu até deixei aqui, olha, um livrinho para vocês verem. O livro são dois, um de leitura e um de tarefas ou compartilhamento, como alguns dizem, né? Ele tem 12 lições. E das 12 lições, eu vou trazer algumas. A primeira, ele vai trabalhar a nossa singularidade. A segunda é uma mulher de Deus. 3, aproveite a oportunidade. Submissão é um plano de Deus. Muitas mulheres, quando eu dou essa aula, elas faltam. Por quê? Porque elas têm na mente a ideia de submissão como uma escravidão. E é algo lindo de Deus. Algo lindo, tanto para o homem, tanto para a mulher. Então, realmente nós precisamos, sabe, mudar essa mentalidade. A verdade sobre o perdão. Eu falei sobre a questão do perdão. Então, assim, é algo libertador o perdão. A verdade, o poder do sexo. A sociedade tirou totalmente a beleza do sexo. A sociedade jogou algo belo, algo lindo que Deus criou na sarjeta. Algo que fez algo sujo, que muitas mulheres não vivem porque se entregaram de uma forma errada, e aí, até se libertarem dos traumas, das mazelas que trouxeram por causa de um mau ensino, porque caíram em falsas ilusões, e aí até encontrar isso e realmente desfrutar dessa parceria com Cristo, daquilo que foi criado, é um processo. Então, assim, é outra coisa que nós precisamos trabalhar. Mitos sobre o casamento, sabe? Muitas mulheres, nós temos duas coisas. A gente tem aquela que vai casar com um príncipe encantado, que ele vai vir num cavalo branco e vai te servir café da manhã todo dia na cama. Ou aquelas que acham que não merecem ter um casamento legal, que não vão ter, nenhum casamento vai dar certo, porque o casamento é algo que está em desuso. Então, assim, são coisas que nós precisamos trabalhar, sabe? O casamento da minha amiga é melhor do que o meu. Não existe.
A crise da fusão, muitas pessoas casam, mas não querem se unir de verdade, não querem ser um, sabe? Aquela história, cada um é um, cada um por si, Deus por todos, a gente só mora embaixo do mesmo teto, então quando a gente não se une, não há uma unidade, uma comunicação, sabe? Em ser um, que esse é o propósito, de unir-se, de sermos um, a gente não desfruta do que é realmente um casamento. E aí, onde há uma brecha muito grande para fins de relacionamentos, buscas em outros relacionamentos, que aí envolve adultério, e você não encontra, você fica tentando buscar uma felicidade que não existe. Auxiliador é obstáculo. Muitas pessoas acham que são auxiliadores, eu faço tudo por ele. Mas, na verdade, não é auxiliadora, ela é um obstáculo para que o homem desenvolva o seu potencial, viva a sua masculinidade. Então, assim, a gente precisa entender o nosso papel de auxiliadora, sem ser um obstáculo para que as pessoas cresçam ao nosso redor, seja casada, seja solteira, sabe? Hoje eu vejo muitas pessoas, até, vou botar entre aspas, mas querendo o bem do outro, ela é um obstáculo. Seja na vida dos filhos, seja na vida de alguém. E aí a gente precisa saber o nosso papel de incentivadoras, sabe? Sem competição. Então, se alguém está num nível melhor do que o meu, por que não, sabe? Se a vida projeta outras pessoas, tem outros dons, outros talentos. Então, é muito importante isso. Esposas sábias e maridos empedernidos. É uma outra tarefa que a gente trabalha muito a vida de Abigail, que é um grande exemplo de você trabalhar com pessoas que têm um coração duro, não só maridos, tá? Quando não é casado, a gente sempre tem, às vezes é até a gente que é essa pessoa, sabia? Às vezes é a gente que o nosso coração é duro, a gente é inflexível, e conviver com pessoas de coração duro é muito difícil. Então, assim, a gente aprende a lidar, sabe? Com nós mesmos e quem está ao nosso redor. Não morre em casa. Muitas pessoas acham que só porque casou agora, enfim, acabou minha vida, não tenho mais sonhos. Não, pelo contrário, é uma nova etapa, um lugar de novos sonhos, sabe? Novos recomeços. Agora não mais um, mas em dois. Então, algumas pessoas ficam viúvas e não sabem mais o que fazer da sua vida. Então, essa lição, ela trabalha muito isso, sabe? Não se deixa enterrar os seus sonhos, não morra em casa. Faça do seu lar, sabe, casado ou não casada, um lugar de vida, para que aqueles que vivem contigo continuem gerando. E uma mulher madura. A gente aprende que amadurecer não vem só com a idade, vem com força de vontade e também sabedoria do alto. Então, muitas pessoas às vezes não amadurecem, só envelhecem. E a missão vai trabalhar isso. Nós precisamos buscar em Deus a sabedoria para tomar as decisões corretas no momento certo. Então, essas são as lições do Mulher Única. Ele vai trabalhando, então, todo esse nosso ser, né? Até a gente pegar uma maturidade, desde o nosso início, e ele vai forjando em nós esse caráter de personalidade, de identidade em Cristo. Muito legal, bênção de Deus. E agora o curso Ser Mulher também, que é da Universidade Família também. Aí quais seriam os Isso. temas que são abordados no curso Ser Mulher? Ó, o Ser Mulher são 2 livros, o 1 e o 2. Todos eles, são 10 lições, cada 10 lições vão tratar de 10 mulheres da Bíblia. E a ideia é o quê? Através das mulheres, nós aprendermos lições da vida delas. Mulheres aprendendo com mulheres. Não que a gente não vai aprender com os homens, não é isso. Mas é que as mulheres têm os mesmos dilemas. Quando você tem um marido, eu falei da questão, ontem mesmo eu dei aula e a gente falou sobre a viúva da botija de azeite. Então, assim, como ela ficou viúva, ela adquiriu dívidas do marido, sabe? Como que. Então, assim, você vai vendo, você vai contextualizando para a sua realidade. Lá naquela época era de uma forma. Hoje, nós já podemos trabalhar, nós já temos outros recursos, mas ela era viúva com 2 filhos pequenos. Quem ia dar emprego para ela? Provavelmente nem formação tinha. Viúva naquela época, mulher quase não tinha mercado de trabalho. Hoje nós já vivemos uma outra sociedade. Então, nós pegamos o exemplo bíblico e contextualizamos, mas sem perder o princípio. Qual é o princípio? Quem é o nosso provedor? É Cristo. Então, assim, baseado nisso, nós temos Sara,
nós temos a mulher hemorrágica, nós temos Priscila, nós temos Maria, nós temos várias mulheres, são 20 mulheres. E aí, dentro daquele contexto que ela viveu, da experiência dela, a gente contextualiza, tira o princípio, né, as lições, e aplica na nossa vida. A gente não precisa errar para aprender. Nós podemos aprender com quem já deixou uma lição para nós. Então, a ideia é essa. Legal. E como é que as igrejas elas podem aderir aos cursos e treinar os professores? Então, a UDF, várias igrejas hoje já trabalham de forma presencial, tá? Presencial, você vai lá, assiste aula, você vai ter uma líder que provavelmente já fez o curso, seja ele de forma integral. Eu recomendo que o Mulher Única, os dois, tá? Que você tenha a experiência de passar por todas as lições. Porque quando você passa por todas as lições, Deus trabalha primeiro com você, para que depois você passe aquilo que você aprendeu. Então, assim, não basta o conhecimento. Eu sempre falo isso, para você discipular, você precisa ter vivido aquilo. Então, eu não quero que você sinta apenas, eu quero que você viva aquilo que você realmente se propôs a fazer. Então, a UDF, ela treina pessoas para isso. Então, assim, hoje nós temos várias igrejas, e aí o ideal é que você faça o curso. Depois que o Mulher Única, você faça o curso. Fez o curso, você vai ter um treinamento intensivo de liderança. Seja com quem você fez ou com a própria UDF, que aí são 3 dias. Ou um sábado o dia todo e uma sexta noite, que você fala que é um intensivão. Então, lá no site, tem lá a agenda deles. O Ser Mulher, um dos requisitos que eles pedem é que você tenha feito Mulher Única. Mas se você não fez, o que eles recomendam? Que você faça um primeiro e depois faça uma Mulher Única antes de se tornar líder, para que você possa continuar dar essa continuidade. Porque a gente fala que o Mulher Única é como um hospital, você chega pedindo socorro e é atendido e sai de imediato. E o Ser Mulher vai trabalhando aquelas áreas para que você possa aplicar. Então, assim, você consegue fazer também. Nós temos o Ser Mulher online. Eu mesma ministro online, eu estou com uma turma às segundas e vou começar uma presencial em março, aqui na Igreja Batista de Campo Grande, aonde eu encontrei o Mulher Única e desde então eu estou lá, né? E aí, desde então, assim, você pode solicitar ao UDF um líder que vá na sua igreja ministrar, ou se você já fez, ou você vá a uma igreja que tenha, faça o curso, e depois que você faz o curso, você vai fazer o treinamento. Fez o treinamento, você já está apta a comprar, a ministrar o curso, entende? Mas o ideal é que você passe por todos eles, seja de forma presencial ou online. Alguns treinamentos da UDF, eles, por entenderem que você já fez o curso, eles só te dão um intensivão. Então, assim, coisas básicas de como ministrar, como falar o coração, como fazer o compartilhamento. Então, o ideal é que você passe por todas as lições, seja online, seja presencial. Mas é Legal, possível sim, tá? Implantar. E é legal, bem Ana. interessante, seja no pequeno grupo, seja online, sabe, que você compartilha, é bem interessante. E na sua opinião, qual a importância de ter cultos, congressos específicos para o público feminino? Então, eu acho que eu voltei aqui no início, eu até comentei, né? Não tem como a gente trabalhar isso num domingo, sabe? Você tem coisas que são muito específicas, então o público não tem como. Então, há uma necessidade de um pequeno grupo. Como é muito específico, você é voltado para a mulher, você está trabalhando a essência dela, o seu dia a dia. Então, você está forjando, e além do compartilhamento. Por quê? Porque, às vezes, o que para mim não serve, está servindo para alguém do lado. E, às vezes, o meu testemunho, sabe, que eu já passei por aquilo, para aquela pessoa que está começando, poxa, ela conseguiu. Ela, sabe, ela não é impossível. Eu posso, porque fulana superou. Então você encontra força, fortalecimento. Então, assim, é importante esses trabalhos com mulheres, porque eu sempre falo assim, no ajuntamento, a gente vai se renovando, vai se fortalecendo, sabe? Eu acho que um mal do século é uma palavra chamada solidão.
Não é a solitude, que a solitude ela é necessária algumas vezes na nossa vida, Sim. sabe? É o momento de você estar a sós com o Senhor, é o momento de você rever seus pensamentos, sabe? É a hora de você estar na meditação da palavra, ok. Mas a solidão, a ideia de você estar só, aquilo é algo muito difícil, é algo que nós não fomos projetados para isso. Eu sempre falo, nós viemos para completar algo que, mas por quê? Porque a gente é o que faz o ajuntamento. Então, há uma necessidade desse ajuntamento para você compartilhar experiências, para você sair fortalecida, renovada, sabe? Encontrar encorajamento para prosseguir na caminhada. É muito melhor. Aí alguém fala assim para mim, mas eu tenho a Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Mas além de Cristo, Deus coloca outras pessoas para na caminhada serem braços, serem pernas, ou para você ser de algumas pessoas, para que todos possam chegar numa finalidade, num alvo que é Cristo. É muito melhor você caminhar junto, falando a mesma língua, tendo, sabe, o que compartilhar, o que se fortalecer, renovar, do que você estar sozinha, à deriva. Então, assim, você age, você pensa, você procura. Eu sempre falo que nós mulheres, nós temos uma tendência à repetição, à cópia, sabe? A procurar referências. E isso é bom por um certo momento. E eu acho que referências boas para você compartilhar a vida é interessante porque você cresce, você amadurece. Então, assim, esses ajuntamentos, eles são necessários por temas específicos, temas atuais, que às vezes a gente não encontra respostas, sabe, diretamente. Aí Deus revela para outra pessoa o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na vida de fulana, Deus está fazendo na vida de ciclana. Então, assim, há um mover, sabe, quando nós nos ajuntamos para um propósito. Qual? De glorificar o Senhor e de compartilhar o que Deus tem feito. Então, assim, quando a gente se encontra, eu sempre falo, congressos, seja no pequeno grupo, seja na igreja local, seja para um momento de oração com irmãs, você abrir seu coração, gente, é libertador, sabe? Ajuda você muito. Você cresce, amadurece e encara a vida de uma outra forma. Amém. Verdade. E de que forma você acha que esses cursos específicos podem ajudar as mulheres a terem uma melhor versão de si mesma e a desenvolverem ali os seus diversos papéis? Então, quando eu penso, eu sempre falo assim, quando eu penso corretamente, eu vou agir de forma correta, eu vou sentir de forma correta. Então, eu vou ter uma pessoa mais saudável, eu vou ser uma pessoa mais saudável. Saudável nos meus relacionamentos, saudável na minha vida cotidiana, sabe? Não estou dizendo que a gente não vai ter dias maus, mas como eu vou reagir aos dias maus? Então, para isso, eu preciso desse investimento em mim. Sabe, eu preciso investir em mim, eu preciso investir tempo na palavra, eu preciso buscar aquilo que a palavra pensa, eu preciso saber qual foi o propósito, porque Deus criou, por que que Deus se preocupou tanto com o homem, sabe, em ver que ele estava só, e por que que ele me fez como auxiliadora, e não para ser aquela que vai estar à frente competindo, por que que eu posso projetar homens sem me diminuir a figura masculina, dizendo que não presta, que não precisa dele, sabe? Então, o feminismo, ele fez com que muitas mulheres rejeitassem os planos de Deus. E aí, quando a pessoa vai para chegando a uma certa idade, na verdade, ela não é o que ela deseja, é que a mente dela ficou cauterizada pelo meio que ela vive. E aí, quando ela vai chegando a uma certa idade, que ela vai ver assim, eu não construí nada, eu não fiz nada, porque ela fugiu totalmente do propósito original, ela se sente fracassada, entristecida, sabe? Às vezes eu conheci pessoas que que construíram impérios, mas que no final da vida sentavam sozinha para jantar, para almoçar. E aí disseram para mim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente, sabe? Várias mulheres. Então, assim, essa mentalidade da palavra, sabe? A palavra que nos gera a vida, que transforma o nosso modo de pensar. Então, é importante, porque quando eu penso certo a meu respeito, eu vivo de uma forma correta. E essa forma correta não significa que a gente não vai ter dias maus, mas a forma que eu vou reagir, a forma que eu vou lidar com os meus problemas do dia a dia, com o problema de saúde, com o desemprego,
sabe? Com uma falsidade, com uma mentira, com uma calúnia. Então, são essas coisas do nosso dia a dia, por isso que Jesus disse, né? Que estaria conosco todos os dias, porque ele saberia que a gente ia precisar dele. Mas para isso a gente precisa buscar essa mentalidade, os pensamentos corretos ao nosso respeito, à luz da palavra. Nós temos a bússola, a orientação, a gente precisa buscar, mergulhar para poder desfrutar daquilo que Deus tem. Uma vida abundante, uma vida plena. Assim, eu sempre falo, as pessoas já acham, é perfeito. Não, não é perfeito. O que a gente tem é uma vida abundante, a gente vive. A gente não vive sobrevivendo. A gente desfruta da alegria de que Deus tem, na força que Deus tem. Então, assim, se você chegou até aqui, Deus tem te sustentado. Agradeça por isso. Não murmure, sabe? Tem muita gente que não sabe agradecer pelo que tem recebido. Então, vale o investimento. Vale o investimento em você, sabe? É importante, porque você cresce, você amadurece. Você passa a olhar com os olhos de Cristo. Verdade, glória a Deus. Compartilha com a gente, então, aí um ou mais testemunhos, né, que te marcaram nesses cursos que você já ministrou. Não precisa citar nomes, claro, mas compartilha com a gente. Então, assim, realmente encantador, sabe? Eu te falei, né? É, eu tenho mania de escrever, eu não sei para que eu escrevo, mas eu sempre escrevo, como a Juliana já tinha me mandado o roteiro, eu falei, eu vou escrever, mas veio o outro agora na minha cabeça, então eu vou falar do outro. Numa das aulas, né, você tem um momento de testemunho, de compartilhamento, até numa formatura, a gente tem a formatura dos cursos, então, assim, é um momento das pessoas disserem o que Deus fez na sua vida nesse período. E antes disso, numa das aulas, nós estávamos falando de perdão, e uma irmã, ela se criou bem resistente devido à circunstância em que ela estava. Não era uma situação fácil, sabe? Eu não vou negar para você, não vou ser hipócrita, que, coitada, ela estava totalmente errada, porque a gente dói, tem situações que dói no coração, é difícil você superar. Então, assim, era um momento muito, muito difícil mesmo. E aí a gente estava, né, à luz da palavra, tentando orientar ela, aos poucos, ela ia orando para aquilo mudasse o coração dela, para que Deus mudasse o coração dela e ela, de fato, conseguisse perdoar. E aí uma irmã falou assim, olha, eu não ia falar, mas eu quero abrir o coração. Ela disse, minha irmã, eu passei pelo mesmo problema que você, a mesma situação, era um problema de traição. E eu falei para Deus que eu não queria isso no meu coração. Eu perdoei ao ponto que eu falei para o Senhor, porque diz que a gente não tem amnésia, que a gente não esquece. E ela falou assim, ao ponto da mulher, 3 anos depois, chegar perto de mim e falar assim, você me conhece? Ela falou, olhou. Ela falou, não, quem é você? Ela falou, então, eu fui a mulher que tive um caso com seu marido. E ela falou assim, tá, desculpa, eu não lembrava mesmo. Eu ri, porque assim, ela falou, porque realmente ela falou, gente, eu não lembrava, e ela sabia de toda a história, porque ela falou, ela contou detalhes da situação que houve, a pessoa bateu na casa dela para dizer que era e tal, enfim. E ela falou que naquele dia a vontade dela era ter quebrado tudo, a cara dele, inclusive, mas Deus falou no coração dela, falou, não, se você perdoá-lo, eu vou fazer a sua vida restaurada. E ela falou assim, meu Deus, não é possível, é a minha cabeça, eu que não quero largar esse homem. E aí ela falou, não, ela orou, contou tudo para ele, eles passaram por um processo em que ela realmente houve um arrependimento. Ela falou que eles oraram, houve arrependimento da parte dele, e aí eles fizeram um trato, né, no sentido um com o outro, de realmente perdoar um ao outro, houve reconciliação, e Deus abençoou. E aí passou-se o tempo, eles foram vivendo, Deus o abençoou, hoje ele é até pastor, ela também envolvida na obra, e aí chegou essa pessoa no meio da multidão onde ela estava, num congresso, falou assim, você sabe quem eu sou? E ela olhou para a pessoa e ela disse de coração, eu não sabia quem era. E aí ela falou, olha, minha irmã, eu sei que é uma situação difícil, mas quando a gente realmente decide perdoar e fazer a vontade do Senhor, Deus pode todas as coisas. Não há impossíveis para o Deus que a gente serve. E aí a irmã não teve argumentos, né?
Porque uma coisa é você viver aquilo que Deus fez na sua vida, que eu falei. Você tem propriedade. Eu não poderia falar para ela porque eu não tinha passado ainda por uma situação. Eu estava falando à luz da palavra. A outra se apropriou da palavra, viveu a palavra e falou para ela: olha, minha irmã, é possível, desde que você queira. Então foi uma experiência muito marcante na minha vida essa. E uma recente, nesse último semestre, eu tive uma aluna de um curso, e aí eu posso até falar o nome dela, que é a Gisele. Ela tem 2 anos de convertida, e nesse período, desde a primeira aula, na primeira aula ela estava num semblante muito caído, sabe? Uma tristeza, passando por várias lutas e vários confrontos. E aí nós fomos trabalhando, né, à luz da palavra, discipulando Deus, sempre também trabalhando, e ela buscando. E aí ela se preocupada porque o marido era uma pessoa muito difícil de relacionamento, a casa tinha muita bagunça, enfim, aquilo foi incomodando. E um dia ela estava no quarto, lá estava numa maior bagunça, e ela falou que ela ia sair do quarto e ia fazer o escândalo que ela sempre fazia, para que as pessoas fossem embora e acabasse com tudo e brigasse com o marido e depois estava tudo certo. E aí Deus falou para ela: não, você não precisa disso. E ela falou assim: como não? Ele falou: não, vá lá em silêncio, sem dar uma palavra, olhe para o seu marido, que vai estar tudo resolvido. Vai nada, ele não sabe, ele não entende, ele vai. E ela falou que ela começou a questionar, e aí, ao mesmo tempo, Deus falou para ela: você não tem orado? Você não tem pedido? Por que você não me obedece? E aí ela falou que foi aquele confronto, e ela falou: amém. Ela foi lá, em silêncio, sem dar uma palavra. Ela falou: em silêncio. Ela só olhou para o marido. E o marido não deu 5 minutos, todo mundo já estava do lado de fora, houve paz na casa dela, sem uma discussão, todos dormiram tranquilamente. Glória a Deus. Ela falou que ela foi para o banheiro, ela falou: Paulo, eu tô te contando que é assim, eu fiquei emocionada com ela. Ela falou assim: Paulo, eu chorei tanto que eu falei: Senhor, muito obrigada, porque eu não precisei, aquele estresse, briga, né, confusão, eu não precisei isso. E pelo contrário, o próprio Deus foi quem trabalhou tudo. Então, assim, obedecer sempre vale a pena. Eu preciso estar sensível à voz de Cristo, a voz que fala comigo, que me direciona. Então, quando a gente é sensível, Deus faz. A gente não ora por isso? Então Deus faz. A gente tem que aprender a ouvir a voz de direcionamento que vem do alto. Então, assim, são vários, assim, que você se alegra, sabe? Eu mesma vou te falar que muitas pessoas falam assim: ah, você. Eu tô casada fez 13 anos. 13. Não vou fazer 13. Agora, aí muitas pessoas falam assim: você nunca pensou em divorciar? Eu falei: divorciar não. Já quis matar ele, mas divorciar não. Já quis dar uma coça nele, mas me divorciar não. Por quê? Porque eu não vejo o divórcio como uma solução dos meus problemas. Entende? Então, quando eu entendo que isso não é a solução dos meus problemas, eu vejo uma outra alternativa. Então, eu exercito aquilo que a palavra me diz, a compaixão, a misericórdia. Eu sei que existem situações difíceis, tá, gente? Eu não estou dizendo que não, eu sei que existem situações práticas que nós. Agora, realmente, a gente precisa encarar uma realidade que nós precisamos ter Cristo na nossa vida e não ouvir apenas o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A nossa mente mente. Então, assim, nós precisamos que a palavra que nos dá esse norte nos ajude e nos sustente nesse sentido, para que a gente possa seguir e viver a palavra. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente está chegando ao fim, tá? Eu quero já dizer que foi uma bênção ouvir aí os relatos, ouvir as experiências, ouvir o quanto os cursos eles têm abençoado muitas mulheres, também a parte dos homens também, mas hoje a gente deu mais enfoque às mulheres. E eu já queria dar a oportunidade de você dar suas considerações finais. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Ju pela confiança, pelo incentivo, a você, Tiago, como sempre, excelente aí, moderando, fazendo a gente se sentir bem à vontade. Isso é muito bom, parabéns aí. E quem me ouve, eu quero dizer que vale a pena investir em você, sabe? Investir na sua vida espiritual, na sua vida de conhecimento,
investir na sua vida em comunhão, para que você possa crescer, sabe, como pessoa, na sociedade. Não é algo apenas externo, mas é interno. Porque a obra que Cristo tem na nossa vida é interna, né? A gente começa no nosso coração, no nosso intelecto, no nosso entendimento, e aí a gente começa a viver, a praticar aquilo. Então, assim, vale a pena você gastar, vamos dizer, ou investir o seu tempo, o seu recurso, sabe? Com algo que realmente vai lhe fazer bem. Às vezes alguém fala assim, não tenho tempo. Não, às vezes não é sua prioridade. Então, tome cuidado com aquilo que você coloca como prioridade. Às vezes a gente hoje se distrai muito facilmente com muitas coisas. Então, nós precisamos ter uma vida organizada. Tem um outro curso da mulher, tem um outro curso da UDF que é muito importante para as mulheres, que é a Mulher que Prospera. Você precisa colocar sua vida em ordem, organizada, para que realmente a prosperidade do alto venha. E essa prosperidade é em todas as áreas, no tempo, nas finanças, na sua organização, na sua vida pessoal, no seu temperamento. Nós somos um ser, né, corpo, alma e espírito, precisa estar tudo alinhado. Então é importante isso. Então vale a pena, sabe, você se dedicar a você. Não no sentido só egoísta, não, vou fazer só para mim, comprar só para mim, não é isso. Porque quando você cuida de você, você está bem para cuidar de outras pessoas, você está bem para estar instruindo outras pessoas, apontando o caminho e também seguindo no caminho. Então, assim, é muito importante que você se dedique, sabe, a meditar na palavra, em buscar ao Senhor, buscar ferramentas, buscar ajuda, não se isolar, sabe? Vamos ver o que vai dar. Não, isso é uma mensagem do inferno. Eu não vou ver o que vai dar, eu vou me mover para uma direção que é Cristo. Então, assim, as nossas vidas precisam realmente estar alinhadas com aquilo que é o nosso propósito de vida, que é anunciar Cristo e viver Cristo. Que legal. Uma pergunta às mulheres que tiveram interesse de fazer o curso Mulher Única com você. É aberto para outras igrejas? Precisa estar congregando a Sim. sua igreja? Dá as informações aí. Sim, então vamos lá, olha. Eu tenho alguns cursos online e também tenho presencial. Então, assim, eu também vou à igreja e a gente faz, né, a implantação do curso. Eu só tenho vaga para o segundo semestre. Que bom, Porque, glória a gente, Deus. nós precisamos conciliar tudo, né? Igual eu falei, né? E ainda por cima eu sou advogada, residente jurídica, então, assim, eu preciso sempre conciliar todas as coisas. Marido, casa, mas quando a gente se organiza, dá tempo. Eu não quero abraçar tudo, né? Mas, claro, a gente se organiza. Não precisa ser especificamente comigo, eu tenho amigas também que ajudam, então, assim, você pode fazer contato, a Ju tem o meu contato, eu tenho as redes sociais, né, tá lá Ana Paula Meira, lá eu sempre divulgo quando eu vou fazer online, eu costumo ter uma turma aos sábados de manhã, 7h30 a 9h, então a gente tem essa ministração todos os sábados, aí eu tô com uma turma, mas essa já está fechada, vou abrir outras, talvez na sexta-feira à noite, e presencial. Presencial, eu tô em Campo Grande, às segunda à tarde, vou estar em São João de Meriti, em Coelho da Rocha, às terças-feiras, e segunda noite em Cabo Sul, em Nova Iguaçu. Caramba. E assim, se desloco, né? Mas assim, a gente tem locais que pessoas, né, por exemplo, tem um grupo na minha igreja, aí eu tenho alguns grupos que estão esperando. Tem um grupo na minha igreja de mulheres que querem fazer. Se você fizer contato, eu vou procurar, vou ser bem sincera contigo, que eu não tenho essa exclusividade não, tá? Eu conheço várias pessoas que às vezes, por exemplo, Vila da Penha, se você mora perto da Penha, tem a Igreja Batista da Penha, então lá tem um excelente trabalho de mulheres conectadas, a pastora que está lá foi a minha discipuladora, amo de paixão, Márcia Maciel. Então, assim, tem lá um direcionamento, tem uma base para te receber, então é bem interessante. Aí, se você tiver próximos ao redor da Barra, a Igreja Atitude é uma igreja muito excelente também no seu trabalho, tem também várias turmas, inclusive vai começar as inscrições na outra semana. Você está em Campo Grande, eu vou te remeter aqui para onde eu dou, às segundas-feiras, que é na Primeira Igreja Batista, perto da estação, na Ferreira Borges, e aí lá você tem tarde e noite, todas as segundas-feiras. Todos os cursos vão começar às quartas. Aqui,
a gente vai implantar o Ser Mulher presencial agora. Aí nós temos Mulher Única, Designer 1, Designer 2 e agora o Ser Mulher. Caramba, legal. Então, É. faça um contato aí com a Ana Paula Meira, pelas redes sociais dela, tá? Que ela dá todas as informações aí, se for necessário, pela localidade, ela dá um direcionamento melhor, mais próximo, mas você não deixa de ser assistida e não deixa também de experimentar um pouco disso que ela trouxe para a gente hoje, né? Desse relato que ela trouxe para a gente hoje, que é o ensino para as mulheres e o Dons a serviço do reino tem esse objetivo: motivar você a despertar o dom que há em você. Deus depositou um dom em cada um de nós, uma porção do dom, e a gente precisa muitas vezes despertá-lo. Muitas vezes a gente precisa atentar para aquilo que Deus, como a Ana Paula mesmo falou, muitas vezes ter aquela consciência do nosso propósito. E você tem um propósito em Deus, seja você homem, mulher, criança, adolescente, jovem, Deus ele tem uma obra na sua vida. Então, se atente para isso, e o dom está aqui para isso, né? Para mostrar pessoas como a Ana Paula, que motiva outras pessoas a desenvolverem também o seu dom. Muito obrigado, tá, Ana Paula? Esse foi Amém, mais um obrigada. Dons a serviço do reino, e curte aí, compartilha, envia para quem você achar que vai gostar desse vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.